Fala Dev, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos continuar a nossa playlist de consumindo um guia definitivo de consumo de API, tá bom? Então não sai daí e roda a vinheta. Show de bola! Então só os recadinhos básicos, como sempre, né? As inscrições para a Academia do Flutter ainda estão abertas, tá? Então assim, só vai até domingo e depois não adianta querer me mandar e-mail falando mas e aí, não tem como entrar na turma? Não, não tem como entrar na turma depois de domingo, tá bom? Então vai ser o último dia para você entrar nessa oportunidade incrível de dar um up na sua carreira, tá bom? E a próxima turma só vai acontecer lá pro meio do ano, então abril, maio, por aí. Então assim, se você não entrar agora, não tiver a oportunidade de entrar agora, só para lá pro meio de maio. Aí pode ser tarde para você começar a estudar Flutter, não é mesmo? Então assim, se você quer dar um up na sua carreira e quer realmente aprender essa linguagem, esse framework que cresce cada vez mais, né? Só em 2019 cresceu 319%. Então assim, você tá perdendo, beleza? Então, só esse recadinho básico, tá? Hoje a gente continua com a nossa playlist, tá? E na sequência nós vamos falar sobre Get Connect, tá? Eu ia falar sobre DIL, mas eu resolvi falar sobre Get Connect primeiro, porque o DIL tá com aquele problema de atualização, né? Então, como a gente nem tem ideia se ele vai continuar sendo atualizado, eu resolvi não falar dele ainda, dar mais uma semaninha aí para ver se tem algumas respostas lá no repositório deles, tá bom? Então, assim, hoje a gente vai falar de Get Connect, tá bom? Então, bora pro código. Vocês estão vendo minha tela aí? Aqui nós temos com aquele projetinho, vamos dizer assim, que a gente fez na última aula, certo? Então aqui nós fizemos lá toda a parte de acesso com o DIL, e agora a gente vai utilizar o Get Connect, então fazer a tela do Get Connect. Para fazer isso, nós vamos criar aqui uma nova pasta, né, aqui dentro de Home, sendo Get Underline Connect. Então, aqui dentro de Get Connect, nós vamos criar aqui os três arquivos. Get Connect page.dart, Get Connect bindings.dart, Get Connect controller.dart. Aqui, getX FU, né? getXController, getXController. Aqui em binding, FU getXBinding. Já adicionando aqui no get o getController, getConnectController. Tá? Só para já deixar prontinho aqui. E aí aqui no getConnect vai ser FU getXPage. Pronto, com getConnect. Pronto. Então nós já estamos aqui com a nossa estrutura montada. O que a gente vai fazer agora na nossa homepage, na nossa main, né? Na nossa main da arte, nós vamos mapear uma outra rota, a filha de barra, né? Que vai ser page. Page não. Get Connect. Page. Estou pensando em uma coisa e fazendo outra. Get Connect. Pronto. Importe o Get Connect aqui e o binding também. Get Connect Bind. Pronto. Tendo essa URL, agora a gente pode ir lá na nossa homepage, agora sim na nossa homepage, e onde está Get Connect, a gente vai aplicar o get.toNamed com /get connect. Pronto. Isso aqui já é o suficiente. Vamos restartar, porque a gente fez a alteração na main page, né, na main Dart. Então precisa restartar as coisas. Estamos na página do Get Connect. Ótimo. Então já estamos aqui com a nossa estruturinha, entre aspas, assim, montada. Tá? O que a gente vai fazer agora? Vamos começar a implementação lá do nosso Get Connect. Tá? Então aqui, dentro do nosso repositório, no nosso Get Connect, né, na nossa pasta Get Connect, vou criar uma outra pasta repository. Dentro de repository, nós vamos criar aqui um get user repository get connect
.dart. Só para ficar assim, didaticamente simples para vocês, ok? Então, implements iUser repository. Ótimo. Então, aqui a gente já tem que fazer a implementação do nosso método aqui. Se você não conhece nada do GET, sim, do GET Connect, o GET Connect ele é uma implementação de acesso a serviços REST, né, de serviços HTTP. Inclusive, eles têm até acesso à possibilidade de acesso cliente a um GraphQL. Então, a ideia dele, né, vamos dizer assim, é a concorrência direta com o HTTP. Por quê? Porque normalmente a gente tinha que colocar o GetX e tinha que colocar o HTTP ou mesmo o DIL no nosso projeto. Agora com o GetX e o GetConnect você não tem mais essa necessidade. Ele tem acesso a todos os tipos de serviço, ok? Então ele não encapsula ninguém. Tá? Ele não encapsula outro packet, por exemplo, que nem o DIL encapsula o HTTP. O GetConnect não encapsula o HTTP. Ele simplesmente fez uma implementação de acesso a serviço REST puro Dart. Tá? Então, não acho que ele está encapsulando ninguém. Ele tem a sua forma de trabalhar, a sua forma de acesso aos serviços. Ok? E existem diversas formas de você trabalhar com ele. No Dart Week, por exemplo, que aconteceu na semana passada, eu mostrei uma estrutura onde eu encapsulei ele. Tá? Encapsulei o GetConnect. Aqui, nos nossos exemplos, tá? Eu vou fazer da forma mais simples que você tem para utilizá-lo, tá? Que é o quê? Você estender GetConnect. Então aqui, para utilizar ele, basta você estender aqui na sua, como dizer assim, no seu repositório, extends GetConnect. Isso aqui já é o suficiente para você ter acessos aos serviços post, get, post, get, put e assim por diante, tá? Então é uma forma que você tem para fazer isso. Caso você não queira, vamos dizer assim, estender a classe do GetConnect, né, fazer o seu repositório ter uma dependência do get diretamente, você pode fazer essa estratégia aqui que foi o que a gente fez lá no Dart Week. Tá? Cria uma classe, uma pasta externa, que pode ser um shared da vida. Tá? Dentro do shared, você pode criar aqui um REST client.dart. Tá? E aí criar uma class REST client que implementes GetConnect. Tá? Opa. Implementes não, extends, né? Estenda é GetConnect. Vou importar de novo. Import. GetConnect, tá? Isso aqui já é o suficiente. E aí, dentro da sua classe em si, você agora depende, né? Faz por composição, utiliza a composição e não a herança, tá? Então, você vai agora ter um atributo, REST Client, que vai ser um REST Client. Okay? Do tipo REST Client. E aí você recebe no construtor essa dependência, ok? Então, é dessas duas formas que você pode trabalhar. Essa forma aqui eu acho mais interessante porque você encapsula essa classe e se você precisar criar um mock dela para fazer um teste unitário, ou teste de unidade, teste unitário, ou se você precisar fazer uma mudança, né, do tipo de acesso, aqui você consegue fazer. Tá bom? Então essa é uma forma interessante de você utilizar, ok? O ideal mesmo é dentro do REST Client aqui você encapsular 100% dele, criando os métodos get, post e assim por diante, tá? Mas isso geraria uma complexidade grande aqui para quem está, por exemplo, começando na área. Eu não vou trazer essa complexidade, vou só dar essa ideia de implementação, tá bom? Então, com isso aqui, agora nós podemos, né, fazer a implementação. Então, no GetConnect agora, então nós temos aqui um response, certo? E vamos fazer acesso ao nosso serviço get. Vocês lembram como que a gente fez lá com HTTP? Então, com HTTP, a gente chamou o método get, fez acesso a uma URL, certo? Depois fizemos o decode e retornamos um mapa. Muito simples, como deveria ser, né? Aqui, o único detalhe é nós não fizemos nenhum tratamento de erro, tá? Mas isso aqui pode ser corrigido dessa forma. Nós colocamos aqui um try catch, certo? E aí, caso dê algum erro, seja ele qual for, eu vou printar aqui e vou retornar
vazio. Pronto, isso aqui já é um tratamento de erro. Se eu não quiser apresentar nenhuma mensagem para o usuário, senão eu faria um tratamento de erro aqui e subiria um erro, tá? Nesse momento, você pode tratar vários tipos de erro, né? Você pode tentar identificar qual é o tipo de erro e assim por diante, tá bom? Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui agora com o GetConnect, tá? Então, nós vamos pegar aqui o nosso REST client.get. Dentro dele, nós vamos acessar aquela URL. Inclusive, eu vou pegar a URL lá do nosso outro repository para evitar qualquer erro de digitação, tá bom? Então, peguei aqui e vamos colar aqui. Pronto. Já estamos com a nossa URL montada aqui. Isso aqui é o suficiente? Não, nós precisamos também, o GetConnect nos dá algumas coisas, tá? A primeira coisa que ele dá é um método, vamos dizer assim, um método, vamos dizer assim, que você pode passar aqui para ele, que é para você decodificar o seu response. Dessa forma aqui, do jeito que está, o nosso response.body, vai fazer um await aqui, né, só para esperar essa requisição, senão ele vai ficar featuring. O ponto .body é um valor dynamic, tá? Que nada mais, já é, vamos dizer assim, o nosso map de string dynamic. Tá? Diferente do HTTP, né, que responde como uma string, o GetConnect, se você só implementar dessa forma, ele já vai ser o nosso RESP aqui, nossa data, vamos dizer assim. Se eu fizer um response.body, ele já é esse cara aqui, tá? Então ele já é convertido para um mapa de chave e valor. Se eu quiser pegar da mesma forma que o HTTP pega, eu posso pegar aqui o body string, onde ele vai transformar esse JSON em uma string e retornar, tá? Mas o nosso ponto .body dessa forma que tá, ele tá já vem como um mapa de chave e valor, tá? Então, da mesma forma que a gente fez aqui no HTTP, vou pegar aqui o exemplo, né? Nós podemos copiar e fazer exatamente esse mesmo cara. Certo? Então, nosso user connect, a gente sabe que é uma lista, então ele vai ser um list de map e dynamic, certo? E aí a gente pode retornar esse cara dessa forma, certo? Vamos ver se isso aqui funciona. Depois a gente vai fazer uma pequena evoluçãozinha nele aqui. Então, agora aqui no na nossa lista, na nossa page, nós vamos utilizar da mesma estrutura que a gente utilizou na outra, né? Não vamos copiar para a gente economizar código. Inclusive, se você não viu esse vídeo, te aconselho muito a dar uma olhada nele, tá? Então, eu vou copiar esse scaffold todo aqui. Tá? E aí, vamos implementar aqui no nosso GetConnect o state mixin. Você já viu lá no outro vídeo. Se você não viu no outro vídeo, eu vou deixar no card aqui para você ver a implementação, tá bom? Então, aqui no nosso HTTP Controller, nós vamos receber aqui esse cara, my airport, create constructor, no onInit, a estrutura é exatamente a mesma, né? Porque a gente criou esse padrão. Então, aqui no onInit, nós fazemos onInit, é o estado, né? O life cycle, né? O ciclo de vida do getXController. Então, aí aqui ele vai chamar o super, né? E vai fazer um find by users. O find by users vai ir nesse repositório aqui e buscar todos os dados. Com isso, a gente alterou o state mixin, o estado do state mixin para loading, fez a busca dos dados e colocou um sucesso. Caso não, né? Caso um catch aqui, caso dê algum erro, seja ele qual for, ele vai printar aqui erro ao buscar o usuário. Inclusive, então, aqui a gente não pode retornar vazio. Nós precisamos dar um rethrow, tá? Por quê? Porque eu vou capturar para fazer um print aqui e vou subir a exceção dele aqui, porque nossa tela espera que venha alguma exceção. Então, se vier alguma exceção, ele tem que ser dessa forma aqui, tá bom? Então, nós já fizemos a implementação aqui do nosso get, né? O que a gente precisa fazer agora? Popular esse cara, né? Porque o nosso GetConnect bind, o nosso GetConnect page está com um problema, basicamente. Então, aqui,
O getController pede, vamos dizer assim, um iUser repository. Então, vamos declarar o nosso cara. Get put iUser repository vai retornar um user repository getConnect. O getConnect agora, né, ele precisa de um REST client. Então, nós vamos adicionar um get put REST client. Ok? E aí aqui, get.find, get.find. Ok? Ambos, esse cara aqui depende desse cara, esse cara aqui depende desse cara aqui. Ah, isso aqui eu posso mudar porque vou ser utilizado em vários lugares. Por exemplo, se eu fosse usar o getConnect em outras classes, vale a pena colocar aqui? Não, aí vale a pena você colocar ela aqui dentro da nossa home page, né? Na nossa home page, nós temos um binding. Deixa eu ver se nós temos bindings aqui gerais, né? Deixa eu ver. Nós não temos, nós podemos criar aqui um home bindings.dart fu getX binding e aí aqui dentro colocar esse REST client. Pronto, que aí automaticamente os filhos têm o direito, né? Então aqui na nossa main.dart, agora a nossa home page, que é esse cara aqui, tem os filhos, terá também um binding. E aí home bindings. Certo? Então agora todos os filhos de home, então todos os filhos de home têm esse binding com ele, tá? Então eu vou até adicionar ele aqui em cima para ficar mais didático. Então home bindings, eu vou carregar tudo que a home precisa e os seus filhos precisam, tá? Então ele só vai morrer quando sair da home. Então nesse caso quando fechar a aplicação. Pronto. Estamos com o nosso cara aqui, já populado. Vamos ver aqui o nosso getConnect. Vamos as nossas dependências. O nosso getPage aqui precisa do import que faltou aqui do nosso user model. Vamos restartar tudo, né? Porque a gente fez um monte de alteração na main page, né? Na main Dart. Então a gente precisa restartar tudo. Vamos aqui no getConnect, tá fazendo a busca e pronto, erro ao buscar usuário. Por quê? De novo, da mesma forma que o nosso HTTP, né? O nosso response.body não consegue saber que a lista aqui interna ele é um map. Tá? Então a gente precisa só setar ele como um list de dynamic. Tá? Então isso aqui já é o suficiente. Vamos restartar aqui e pronto, ó, já fez a busca de tudo isso aqui. Porém, contudo, entretanto, com o getConnect nós podemos facilitar um pouquinho essas coisas. Esse tipo de código aqui é um código que eu poderia já ter dentro do meu response, certo? E como que eu faço isso? Dentro do getConnect, ele me dá um método que se chama decoder, tá? O decoder é um método que vai ser chamado antes, vamos dizer assim, depois que a resposta for implementada. Então, eu fiz o acesso à minha API. E aí, depois desse acesso, ele vai chamar esse método decoder, tá? Só tome um cuidado com esse método decoder. Se por acaso sua aplicação der um erro, tá? O getConnect, ele é error safe, né? Então, assim, ele não vai subir, ele não sobe uma exceção. A não ser que você queira que ele faça isso, tem como você mudar essa característica, tá? Aqui você consegue vir aqui no REST Client aqui, né? Opa! Ele tem o onInit, se não me engano. Ou no construtor mesmo, o REST Client. Aqui, o construtor dessa classe. Você pode chamar aqui http client.errorSafed igual a false. Dessa forma, sempre que acontecer um erro, ele vai subir uma exceção. Ok? Mas no caso aqui, eu não quero que ele continue capturando a exceção. Quando ele captura a exceção, o que acontece? Ele vai chamar, o seu serviço, por exemplo, retorna um corpo, né? Retorna alguma coisa, ele vai chamar o decoder, independente de qualquer coisa.
Tá? Então, se seu serviço, quando dá algum erro, ele retorna um JSON, por exemplo, com uma mensagem de erro, na hora que ele chamar o decoder, você vai ter que tratar isso. Então, você tem que tomar esse cuidado com relação a isso. Tá? Existem diversas formas de você fazer isso. No meu caso, eu sei que o serviço retorna uma lista. E quando for erro, ele vai retornar vazio ou mesmo um JSON simples e não uma lista. Então, eu faço o quê? Eu verifico se body is list. Se for list, então, sim, eu vou fazer esse mapeio aqui, tá? Então, eu posso fazer dessa forma aqui. Feito isso, agora eu não preciso mais desse cara aqui, dessa conversão aqui. Eu posso fazer um return response body, porque o response body agora já é uma lista de user model, tá bom? Então, agora ele já transformou, ele já decodificou para mim. Tá? E para só alguns lints, depende se você tiver com o Dart Effective Dart configurado, ele pode reclamar de não ter nenhum retorno, né? Porque se não tem else aqui, né? Então você coloca um null aqui só para ele retornar nulo. Se acontecer algum problema, você também, como ele é error safe, ele não vai subir uma exceção. Então ele vai retornar esse body como nulo. E eu não quero que ele faça isso, eu quero que ele retorne uma exceção, né? Então para isso eu preciso fazer uma verificação. If response.hasError, o getConnect nos dá esse método. Então, se hasError, eu vou fazer um throw de exception, ou subir uma exceção qualquer. Poderia subir uma exceção customizada, tá? Mas nesse caso eu vou subir apenas uma exceção. E ele aceita um message aqui, que é uma mensagem: erro ao buscar usuários. Ok? Inclusive aqui, eu posso fazer alguns checks, tá, do tipo da exceção. Por exemplo, se fosse um acesso negado, ele ia me retornar um 403. Então, eu consigo fazer um response.status code igual a 403, a 500. Eu posso fazer tratamentos para cada tipo de exceção, tá bom? Que o getConnect nos dá. Então, aqui dentro do status code, eu pego o código do erro. Se eu pegar status text, ele vai me retornar o erro em si, né? O erro que aconteceu lá dentro do nosso serviço, tá bom? Então, dessa forma, eu implementei toda a parte de do get, né? Então, se eu fizer aqui, entrar aqui em getConnect, ele vai fazer a busca corretamente, já vai trazer da mesma forma que ele estava trazendo. Vamos só restartar para ver se ele está realmente fazendo tudo certinho. getConnect, então já buscou aqui, ó, e já está convertendo e trazendo os nossos dados, tá bom? Então essa é a forma que você pode trabalhar utilizando o getConnect. Ok? Então, no HTTP, você tinha que fazer já da forma que a gente fez da última vez, com algumas conversões na mão, e o getConnect já traz uma facilidade enorme com relação a isso. Tá? Então, tem essa forma, é a forma de trabalhar com o getConnect. Tá? Então, galera, era isso. O vídeo de hoje é isso. Então, você já aprendeu duas formas de fazer acesso com dois packages diferentes, tá? E aí, no próximo vídeo, a gente vem falando do DIL. E eu trago mais notícias do DIL se tiver alguma questão de atualização dele ou alguma novidade sobre ele, tá bom? Então, por hoje era isso. Lembrando que as nossas inscrições para a Academia do Flutter vão até domingo, tá? Então, se você quer entrar na Academia do Flutter, essa é os últimos dias de oportunidade de você fazer isso. Lembrando da mentoria que você tem, eu estou levando mais de 20 anos de experiência em desenvolvimento de software para dentro da Academia do Flutter e para dentro da mentoria com você. Então, se eu conseguir, com certeza eu vou conseguir te ajudar a evoluir na sua carreira de diversas formas. Então, é a sua última oportunidade, os últimos dias para você conseguir fazer isso, beleza? Então, nos vemos nos próximos vídeos. Grande abraço!